O exercício que nós vamos fazer, então, ele serve para que a gente consiga colocar em prática conhecimentos adquiridos por meio desse curso, que vai ter o link disponibilizado na seção específica do currículo. É um curso disponibilizado gratuitamente, a qualidade dele é muito boa, né, e ele ensina, né, a como utilizar a ferramenta TestLink. Basicamente, o interesse, né, pelo uso dessa ferramenta é porque essa ferramenta ela é uma ferramenta que permite o gerenciamento dos testes e da qualidade de um software. Então, ela é uma ferramenta open source, implementada em PHP. Então, basicamente, a gente vai fazer um exercício no qual a gente vai colocar em prática os conhecimentos adquiridos nesse curso. Para isso, nós vamos utilizar como base um projeto que já existe, já está sendo utilizado. É um projeto que, inclusive, está sendo utilizado na minha tese de graduação. É um pipeline, é uma estrutura de pipeline. Eu vou mostrar aqui a estrutura. É uma estrutura de pipeline, na qual a ideia é fazer o processo de extração, transformação e carga de dados relacionados ao sistema SUS. Esse projeto ele não tem um uso, né, de uma ferramenta mais adequada, como por exemplo o TestLink, para fazer a gerência dos testes e da qualidade dele. Então, a gente vai aproveitar esse exercício para implementar alguns requisitos e testes para esse nosso sistema. Esse nosso sistema, ele já possui testes implementados, mas os testes implementados nesse sistema são testes que são feitos durante o desenvolvimento, ou seja, é a grande parte testes unitários ou no máximo ali um teste de integração. Então a gente tem, por exemplo, aqui vários testes implementados e esses testes eles foram implementados durante o processo de desenvolvimento. A ideia aqui é a gente colocar uma visão um pouco mais voltada para o lado de engenharia de testes e de qualidade de software, então utilizando a ferramenta TestLink. Então basicamente eu vou explicar rapidamente o funcionamento desse sistema. Ele tem uma arquitetura em blocos, é um pipeline que tem arquitetura em blocos. Cada bloco ele faz uma atividade numa task, né? Então as tasks são criadas e elas vão ser trabalhadas em cada bloco de maneira independente. Então você pode ter blocos trabalhando ao mesmo tempo de maneira independente. E a ideia é que a gente vai fazer, durante esse nosso exercício, a gente vai fazer o teste somente do ETL dos dados do RHC, por uma questão de simplificação. Mas isso já vai ser suficiente para a gente ter uma noção de como pode ser feito esse processo. Então agora a gente vai mostrar o setup para o TestLink. Então basicamente, o TestLink foi instalado utilizando o Docker. Então a gente utilizou containers para rodar o TestLink, que facilita bastante o processo. Você não precisa se preocupar em poluir o seu próprio ambiente, você usa um container para isso e facilita bastante o processo. Então, aqui basicamente a gente utilizou duas imagens. Uma imagem para o banco de dados, no caso aqui o MySQL, e outra imagem para o próprio TestLink. Então, a partir dessas imagens foram criados dois containers, o container do banco de dados e o container do próprio TestLink. Importante, o container do TestLink, ele tem uma ligação, ele tem a porta 80 dele foi conectada à porta 80 do nosso sistema, então a gente consegue acessar o próprio TestLink a partir do nosso próprio browser do nosso próprio sistema, por meio da porta 80. Além disso, o próprio Docker permite isso, você criar um sistema de networking entre esses dois containers aqui. Então, o TestLink se conecta com o banco de dados por meio de uma rede que o próprio Docker permite criar. Então, a gente vai iniciar primeiramente o banco de dados e o TestLink. A configuração de todas essas estruturas pode ser encontrada em documentações dessa própria ferramenta TestLink. Então agora a gente vai acessar o dashboard do TestLink. Para isso a gente pode acessar o localhost. Então agora a gente vai iniciar um novo projeto, vai chamar de MinerSUS. Uma descrição do projeto. Pronto, temos aqui o nosso projeto criado. Então a gente vai trabalhar em cima desse projeto. Vamos para a página inicial. Então essa é a página inicial. A primeira parte então que nós vamos fazer é criar alguns requisitos relacionados a esse nosso sistema. Então a gente vem aqui no Requirement Specification. Pronto, então a gente vai criar um tipo de requisito. O título.
Então aqui dentro nós vamos criar Requirement Operation. Então para cada uma dos Requirements Operations a gente vai criar um processo específico. Ok, então foi criado o primeiro. O segundo, pronto. Então nós temos aqui 3 requisitos relacionados ao RHC. Poderíamos criar os mesmos 3 requisitos também relacionados ao outro conjunto de dados, né, que também são dados do SUS. E como esse aqui é só um exercício para demonstração de alguns aspectos da ferramenta, então a gente não vai continuar incluindo aqui outros requisitos. Então essa é só uma ideia de demonstração. Então a nossa demonstração ela vai se iniciar. Então a gente mostrou aqui como você faz para criar requisitos. Então tem várias opções aqui, a gente pode editar inclusive, a gente pode deletar, copiar, enfim. Existem várias opções. E além disso, uma opção bem interessante é a gente visualizar no documento. Então a gente vem aqui, né? Primeiro a gente tem um overview, né? A gente tem a visão geral aqui. E a gente tem também a visão no documento. Então a gente clica, por exemplo, onde a gente quer. Por exemplo, aqui a gente vai visualizar só esses 3 aqui. Ou a gente clica aqui na raiz da árvore. A gente vai visualizar todo o documento de requisitos. A nossa estratégia de criação dos casos de teste vai ser uma estratégia baseada nos requisitos. Então, dado que o nosso sistema tem alguns requisitos, é óbvio que esses requisitos eles foram tirados daquele documento que foi utilizado para construir o sistema e a partir dos requisitos a gente vai criar um conjunto de testes. Quais serão as estratégias utilizadas para os nossos testes? A ideia, quando a gente vai construir um conjunto de testes, é com o número mínimo de testes encontrar o maior número possível de erros. Então a gente vai ter aqui alguns domínios que a gente vai utilizar e a gente vai trabalhar dentro desses domínios, encontrando tanto valores de domínio quanto valores de borda. Bem, então para isso a gente vai começar a criar, a gente vai primeiro criar uma suite de testes, né? Então isso daqui é basicamente um conjunto de testes. Então vamos dar o nome de aí aqui, antes da gente continuar, então nós vamos criar aqui uma keyword. Pronto, temos a nossa keyword, nós podemos voltar. Agora nós vamos adicionar essa keyword na nossa suite de testes. Por que é interessante fazer isso? Só por uma questão de filtragem, facilitando a filtragem de conjuntos de testes e dá uma semântica mais, dá uma maior semântica para nossos arquivos. Então, a gente vai começar a criar test cases. Um ponto importante aqui, o processo de ETL aqui ele vai ser testado como um todo, ele não vai ser testado componente por componente, simplesmente por uma questão de simplificação, porque como esse aqui é só um exercício demonstrativo, então é mais fácil, então acaba sendo mais fácil de testar o ETL inteiro, porque o sistema ele já está implementado, então nós já temos o front-end, nós já temos toda a estrutura montada, né, todo o nosso pipeline montado, então isso facilita. Mas né, nada impediria que cada um desses componentes fosse testado de maneira isolada, para que você tivesse um desacoplamento maior nesses testes e por aí vai. No caso aqui a gente só está fazendo por uma questão de conveniência. O que também, obviamente, não impediria de existir testes integrados
integrasse em todos os componentes, que também são testes interessantes. Então a gente, aqui nesse caso, só vai fazer esse tipo de teste. É uma questão de simplificação. Basicamente, os nossos testes nesse contexto são do tipo black box. Nós queremos testar o sistema de ETL do RHC. Então, para isso, nós vamos identificar aqui alguns domínios interessantes, né? Podem nos ajudar a criar os casos de teste. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu vou abrir aqui o front-end da nossa aplicação só para a gente ter uma ideia de como é que é o input, como é que vai ser o nosso input. Então, aqui o nosso sistema, ele basicamente vai fazer download de dados do integrador EHC. Esse integrador EHC, como nós podemos observar aqui, ele possui uma interface na qual ele fornece aqui o número dos anos que nós queremos fazer o download. Então, a gente seleciona os anos de nosso interesse e a gente envia a requisição. Esse é o front-end do sistema do SUS. No nosso caso, o nosso front-end é esse daqui. Então, a gente tem aqui o DataSUS, que não é do nosso interesse no momento, e a gente tem aqui o RHC, que é o que nos interessa. Então, o RHC aqui, nós temos os valores dos anos disponíveis. Então, um dos nossos domínios em que a gente vai trabalhar, um dos domínios em que a gente vai trabalhar, é exatamente o ano que será selecionado. Então, uma estratégia para o nosso domínio, para o nosso conjunto de domínios. Ok, então aqui a gente tem o número de anos, a gente tem aqui o ano selecionado. Além disso, a gente tem um outro domínio também que é importante. A gente pode selecionar nenhum ano, a gente pode selecionar um ano, pode selecionar 2, 3, 4, etc. Ou seja, um outro ponto importante. Então a gente vai trabalhar com esses dois domínios. E a ideia é a gente cobrir esses domínios da melhor maneira possível, com o mínimo de testes possível. A gente vai usar a técnica de valor de domínio e vai usar a técnica de valores de fronteira. Então, por exemplo, para o valor do ano selecionado, valores de domínio. Pode ser um valor qualquer, aleatório. Valor de domínio, vamos colocar aqui como sendo 2004. Agora aqui a gente vai ter que colocar valores de fronteira. Bem, se a gente observar de novo aqui o nosso integrador RHC, nós temos aqui, na verdade, 4 valores de fronteira. O primeiro, 1985. O segundo, 2022. O terceiro, 1986. E o quarto, 1988. No nosso caso, como a gente só está fazendo um exercício, por que, né, que tem esses dois aqui? Porque o ano de 1987 ele é inexistente aqui. Então ele é a gente teria que testar isso também, a gente teria que testar se o nosso sistema ele sabe lidar com isso, ele sabe lidar com esse valor que falta, que não existe no sistema. A gente não vai testar isso no nosso caso porque é simplesmente um exercício de testes, então é simplesmente um exercício. Então a gente vai só utilizar esses dois aqui, 1975, 2022. Então, valores de fronteira, valor mínimo, 1985, valor máximo, 2022. Além disso, nós temos um outro valor de fronteira que é 1984, 2023. Então, esses são os valores de fronteira que nós vamos utilizar. Bem, além do valor de domínio válido, porque aqui o nosso domínio válido seria entre esse e esse. Além do domínio válido, que eu esqueci inclusive de colocar, eu tinha esquecido de colocar aqui, nós temos também os domínios inválidos, ou seja, menor que 1985, maior que 2022 e 1987. A gente não vai testar aqui o 1987 simplesmente por uma questão de simplificação, mas a gente vai colocar aqui os valores menor do que 1985, maior do que 2022. Então vamos pegar valores de domínio que não sejam valores de fronteira, que sejam, por exemplo, um valor muito menor do que 1984. Vamos pegar, por exemplo, 1900
e um valor que seja maior do que 2023. Vou pegar 2050. Bem, então, nesse caso aqui, é para ser um teste bem sucedido, é para ser um teste mal sucedido, mal sucedido, bem sucedido, bem sucedido, falha. Então, no caso aqui, é para passar nesse teste, para passar nesse e nesse. No restante, ele deve falhar. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses. Além disso, nós temos um outro tipo de parâmetro que nós podemos variar, que é importante para a gente criar também diferentes tipos de testes, o número de anos selecionados. Então, a primeira coisa, valor de domínio. Bem, nós podemos pegar o número natural de anos selecionados. É impossível nós pegarmos números negativos, então, inteiros negativos. Então, a gente só pode pegar inteiros positivos. Então, o domínio que nós temos é o domínio de inteiros positivos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 3 anos que vão ser selecionados. Outra coisa também é valores de fronteira. Valores de fronteira, no caso aqui 0 e 1. Certo? Então aqui nós vamos criar testes para garantir que para cada um desses casos aqui ele funcione. Além disso, a gente vai criar aqui um outro tipo de teste. Vamos chamar de outros, que vão ser testes assim que, na verdade, eles vão combinar, né, alguns elementos desses dois parâmetros aqui que podem formar situações de falha. Mas porque se a gente fosse testar cada combinação desses dois aqui, dariam muitos casos de teste. Dariam vários casos de teste. Então, a gente vai tentar pegar o mínimo possível para tentar identificar o máximo possível de erros. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo que vai ser... vou pegar assim... um válido e um inválido. Qual a ideia? A ideia é que o nosso sistema ele tenha condições de trabalhar mesmo numa situação em que ele recebe um ano válido e um ano inválido. Ou seja, a ideia aqui é a seguinte, a ideia é que o nosso sistema, ele, por exemplo, não vai ser incapaz de continuar funcionando mesmo que o usuário requisite um ano inválido. Ou seja, ele vai ter resiliência suficiente para continuar funcionando mesmo que um dos anos requisitados seja inválido. Então, no caso aqui, o ano válido vai ser, vai ser 1990 e o ano inválido vai ser, vamos colocar aqui o número 1200. Outro caso 2. Bem, apesar de que nós pegamos todos os valores de domínio, esse domínio aqui, então, apesar de que nós pegamos todos os valores de domínio, seria interessante também nós tentarmos colocar valores esdrúxulos, que mesmo que a gente tenha testado já o domínio de valores menores do que o valor mínimo, seria interessante testar valores negativos, um valor negativo, por exemplo. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um ano negativo. A gente poderia colocar outros valores, outras possibilidades aqui também. Por exemplo, e se eu colocasse, por exemplo, sei lá, uma string? Se eu colocasse um valor completamente aleatório, completamente, enfim, que não é um tipo não esperado, por exemplo. Então aqui a gente poderia adicionar outros casos, entendeu? Eu não vou ficar adicionando todos, só por uma questão para facilitar o nosso teste aqui. Então a gente vai pegar alguns desses casos e vai implementar. Voltando para o nosso test link, a gente vai começar então a implementar os casos de teste. O primeiro caso que a gente vai implementar é um ano válido. Então aqui as pré-condições
Então, na nossa criação desse primeiro teste, que vai ser o teste relacionado ao ano de 2004, nós vamos ter algumas pré-condições. O que são as pré-condições? São condições que precisam ser satisfeitas antes que a gente possa iniciar o nosso processo de teste. Essas basicamente são as pré-condições que nós vamos utilizar para a maioria dos testes. Então, nós temos aqui o ETL-SUS instalado, que é a nossa biblioteca do Python, que a gente usa para fazer o nosso pipeline. O nosso pipeline tem que estar instalado e configurado. Nosso front-end tem que estar aberto, no nosso caso. O front-end é esse daqui, no caso. E o back-end tem que estar funcionando com uma sessão de trabalho de 120 segundos. É importante notar que o back-end, ou seja, o pipeline em si, ele funciona por meio de sessões de trabalho. Então, ele tem sessões de trabalho que vão funcionar durante um determinado período de tempo. Então, por exemplo, eu posso colocar ele para funcionar. Isso devido à necessidade, por exemplo, de automatizar o sistema. Então, eu quero que ele funcione durante 3 horas durante determinado momento da noite. Então, eu posso configurar isso. No nosso caso aqui, no nosso teste, é importante a gente configurar para 120 segundos. Então, é um tempo mais do que razoável para essa quantidade para esse valor aqui, para esse arquivo. Então, a gente garante que o tempo de teste não vai ser tão longo. É importante a gente vai colocar high, execução manual. Isso, é claro, pode ser alterado no futuro para uma execução automática. O tempo estimado é 15 minutos. Esse teste aqui foi criado. Um outro ponto importante agora é nós criarmos aqui os steps, os passos que deverão ser seguidos. Então aqui nós vamos colocar os passos que deverão ser seguidos. Os passos são passos bem simples nesse caso. Selecionar o ano 2004. Então a gente vai selecionar o ano 2004, por exemplo, nesse caso de teste, e apertar Start. Pronto, só isso que deverá ser feito. O que é esperado ao final de todo o processo? A gente vai colocar aqui uma lista numerada com aquilo que a gente demanda, né, do resultado final. Então aqui a gente vai verificar se o download foi feito com sucesso, se a transformação foi feita com sucesso e se a carga no nosso banco de dados foi feita com sucesso. A nossa verificação, no caso aqui, vai ser feita por meio dos logs e do banco de dados. Ou seja, a gente vai abrir o banco de dados e vai visualizar. É claro que poderia ser feita uma verificação mais rigorosa, mais rígida. Por exemplo, a gente poderia manualmente baixar o arquivo e comparar o arquivo, etc. Isso poderia ser feito, mas por questões de simplificação, a gente vai fazer no momento aqui só utilizando o log. Então vamos criar esse caso de teste, o nosso primeiro teste. O que vai ser feito agora? A gente vai associar os requisitos. Bem, esse teste está relacionado na verdade, assign requirements. Aqui. A gente vai associar os requisitos ao teste. Pronto. A gente vai associar os 3 requisitos. Por quê? Porque ele é um teste que vai fazer todo o processo. Pronto. Vamos voltar para o dashboard. Test specification. Aqui. Então estão associados. Os 3 requisitos estão associados. Agora, basicamente o que pode ser feito é a implementação dos outros casos de teste disponíveis. Que é um processo basicamente... A gente vai basicamente repetir esse processo aqui para cada um dos outros casos de teste. Com isso a gente vai formar a nossa base de testes. Então aqui nós terminamos de implementar os testes, né? Eu aproveitei também para dar uma organizada, né? Implementei aqui diferentes tipos de categorias de testes. Então a gente tem a categoria principal, que é o RHCTL Operation. Dentro dela nós temos os casos de domínio, Edge Cases e outros. Baseado nesses casos aqui. Lembrando que esse caso ele faz intersecção com esse caso. Então não precisei implementar os dois.
vai ter somente um dos dois, e isso a gente economizou um teste. Então, antes de nós executarmos, nós vamos dar uma olhada nos requisitos, e a gente pode observar aqui nos requisitos que a gente tem os testes, os casos de teste relacionados a cada um. Dado que agora nós já temos os nossos requisitos e nós temos os nossos testes, nós vamos começar a criar, nós vamos criar então os planos de teste. Vamos aproveitar para criar um outro que vai ser o plano de testes de emergência. Pronto, nós temos dois. E agora nós vamos para a nossa página inicial do dashboard, e aqui nós podemos controlar, né, os nossos planos de teste. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar plataformas. Platform Management. Então, essa primeira plataforma, por que a nossa plataforma tem, né, dois sistemas aqui? Porque o nosso sistema ele precisa de um browser para funcionar também. Então, a gente vai combinar essas duas plataformas para formar uma única plataforma. Criar a outra. Salvar, pronto. A gente volta e a gente tem que adicionar as plataformas ao nosso sistema. Pronto. Vamos agora adicionar os test cases. Vamos fazer o seguinte, vamos remover todos. Pronto, agora vamos adicionar todos agora com as duas plataformas. Todos adicionados. Nós temos os nossos casos de testes já adicionados. Esse é o plano General. Nós não vamos utilizar o plano General. Nós vamos utilizar o plano Urgent. Mas, antes disso, nós podemos vir aqui e criar builds. A gente vai criar a 1.0. E milestones. Sprint 1. Mais uma. Pronto. Então a gente pode organizar em sprints utilizando milestones. Agora a gente vai configurar o nosso plano, o plano que a gente vai realmente executar. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar plataformas. Então, esse é um plano muito simples, então ele é urgente, então a gente só vai executá-lo no Edge. A gente vai adicionar alguns test cases, não vão ser muitos test cases. Basicamente, do tipo domain, a gente vai adicionar o ano válido. Um ano inválido. Então, somente esses dois. Adicionar. Vamos dar uma olhada aqui nesses outros. A gente só vai adicionar mais esse aqui porque também é bastante simples de se testar. Então, adicionar. Pronto. Os outros a gente não vai adicionar. Nenhum desses outros aqui. Vai ser um plano bem simples. Vamos aqui criar uma build para ele.
Ok. Milestone. Então agora a gente vai executar alguns testes desse plano. Importante notar também que é possível a gente designar testes para determinados testadores. É possível a gente, como um testador, é possível a gente executar os testes. É isso que a gente vai fazer no momento. Então a gente vem aqui em Execute Tests. A gente vai selecionar aqui o plano Urgent. Só tem o Windows disponível, Build 1.0. Então aqui a gente tem os testes à nossa disposição, os testes que a gente pode executar. Então vamos começar com a execução do teste mais importante deles, que é One Valid Year. Então é basicamente esse teste aqui. Então a gente vai começar a nossa execução. Ok, então para isso nós vamos marcar tempo. Então vamos primeiramente iniciar aqui o nosso contador. Vamos começar. Ok, então esse é o nosso plano. Essa é a nossa switch. A switch é RHC Operations, caso de domínio. Ok. Histórico de execução para build 1.0, nenhum ainda. Esse vai ser o primeiro. O usuário faz a requisição usando o front-end do ano válido de 2004. Então, vamos verificar as pré-condições primeiramente. ETL-SUSLib instalado, isso já está feito. O nosso pipeline também feito. O front-end já está ativo. Nós vamos, no caso aqui, dar um reset aqui. Pronto, esse é o nosso front-end. Back-end vai iniciar a sessão de trabalho de 120 segundos. Então agora é o nosso... A gente vai configurar o nosso back-end. Então, para isso eu vou abrir um outro prompt aqui. Vou ir na raiz do nosso pipeline. E aí eu vou executar o comando para iniciar a nossa sessão de trabalho. Para isso, a gente vai executar esse comando aqui. ETL-sus t-t, -t 120. ETL-sus-t 120. Então esse vai ser o nosso comando. Antes de eu executar, é importante para facilitar o processo de análise. A gente vai resetar o log de cada um dos componentes do nosso pipeline. Pronto, nossos logs estão resetados no nosso pipeline. Então agora nós podemos iniciar o nosso pipeline. Ele vai iniciar e vai funcionar por 120 segundos. Então aqui está toda a inicialização dele, todos os componentes inicializando. Então a gente o tempo já está rodando. A gente vai selecionar o ano 2004 e vai apertar Start. Certo? Porque ele enviou o request. Vamos observar aqui os logs. E aqui, a gente tem os logs aqui em tempo real. Isso é o Selenium fazendo o download. A gente vai aguardar todo esse processo. Então vamos aguardar os 120 segundos. Pronto, finalizado. Agora é a etapa de verificar. Etapa de verificar o pós-execução, né, os resultados esperados. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos, para facilitar o processo, a gente vai colocar um checklist aqui. Vamos colocar por default failed.
Agora a gente vai começar a analisar então os logs dos componentes. Então, primeiro, verificar se o download dos dados do RHC relativos ao ano de 2004 ocorreram com sucesso. A gente vai usar como base o log do componente CSV RHC Downloader. Então, a gente vem aqui no componente, a gente abre aqui o log, General Log. Então, vamos observar esse log. A gente pode observar aqui que nós temos aqui então as configurações iniciais. E aqui ele começa um download. Um ano selecionado 2004, né? Aí ele faz a tentativa, isso aqui é tudo relacionado ao Selenium. Seleciona 2004, inicia o download, faz a manipulação dos arquivos, né, que estão em processo de download, fecha o browser, descomprime o arquivo, move e download finalizado com sucesso. Portanto, essa primeira etapa a gente vai colocar aqui como sendo sucesso. Segunda, log, transformação. Bem, a transformação ela vai acontecer em duas partes. Ela vai acontecer tanto DBF Converter quanto no CSV Processor. Primeiro que a gente vai ver o DBF Converter. Vamos olhar os logs. Mesma coisa, então esse bloco ele é inicializado. E aqui ele inicia uma ação. Certo? Então, essa ação ela vai pegar esse arquivo do tipo DBF, que tem esse nome aqui. E a gente observa aqui no final RHC04. Os arquivos do sistema RHC eles são nomeados dessa maneira. As três primeiras letras RHC e os 12 últimos dígitos do ano relacionado. Então 2004 só pode ser o ano 04 só pode ser relacionado ao ano 2004. Então ele faz o processamento, converte, né, aqui a ideia é converter de DBF para CSV. Então aqui ele inicia o processo de conversão ele primeiro tenta utilizando essas duas ferramentas aqui, com o encoding dado por esse encoding aqui. Ele finaliza, né? Checa a integridade do arquivo CSV e ele diz aqui no final que é um arquivo válido. Portanto, a ação, né, foi finalizada com sucesso. Então a gente pode dizer que esse componente finalizou a ação dele com sucesso. Então agora o outro componente que é o CSV Processor. Vamos aos logs. Mesmo esquema. Configuração. Bem, aqui ele inicia então uma nova ação. Ele vai verificar a integridade do arquivo que termina com o nome rhc04.csv, ou seja, já é o arquivo em formato CSV que foi processado anteriormente pelo outro bloco de processamento. Então ele verifica que é válido. Ele depois inicia o processamento. Que processamento é esse? É basicamente a adição da coluna denominada Data Source ID com o valor RHC04, ou seja, o ano de 2004 relacionado ao RHC. Então ele adiciona essa coluna ao arquivo CSV processado. Então ele finaliza a ação com sucesso. Então nós concluímos aqui que foi um sucesso essa segunda etapa. Terceira etapa, a carga dos dados. Então a gente vai ver tanto nos logs quanto no banco de dados. Lembrando que o banco de dados foi zerado para que fique mais fácil essa verificação. Então, CSV Loader vai verificar os logs dele.
Aqui, isso se trata da configuração do bloco. Então, é a mesma coisa, ele verifica a integridade do arquivo CSV. O arquivo CSV é válido. E agora ele vai processar esse arquivo. Então, ele vai conectar com o banco de dados, vai verificar se as tabelas existem, vai criar as tabelas, vai conectar novamente o banco de dados para iniciar a transação. Então, a primeira transação que ele vai fazer é tentar deletar os dados relacionados ao ano de 2004 pré-existentes na tabela. Não existe nenhum. Logo, ele vai começar a inserir os novos dados. Então, aqui a gente tem conjuntos de, no máximo, 25.000 rows. E o progresso ele é mostrado aqui. Ele fecha a conexão. Aqui ele mostra aqui a quantidade de linhas que foram carregadas. 126.441 linhas carregadas no banco de dados. Depois a gente vai verificar isso no próprio banco de dados para ver se está correto esse dado. Ação finalizada. Então ele trabalhou com sucesso na carga. Então nós vamos colocar aqui como sendo um sucesso. Certo? Agora nós vamos ver no banco de dados. Vamos atualizar aqui. Pronto. Nós temos aqui 3 tabelas. Essa tabela de metadados. Vamos dar uma observada nela para a gente verificar se existe a carga esperada. Basicamente, foi feita uma carga. Cada linha dessa é uma carga. Uma carga com data source ID RHC 2004, ou seja, dado de 2004 relacionado ao RHC, ou seja, até aqui está correto. Com o número de linhas de 126.441, que é o valor esperado, tal como a gente verificou no log. Aqui a gente tem o início e o fim. E basicamente agora vamos dar uma olhada na própria tabela para a gente ter certeza, né, de que a gente tem todos os dados selecionados. Vamos primeiro dar uma olhada nos dados, só para a gente verificar se fazer uma inspeção aqui rápida. Então esses são os dados do INCA-RHC. Tem várias colunas neles. E uma coisa importante da gente observar é verificar se existe aqui a coluna que a gente adicionou. Essa daqui é o Data Source ID. Essa coluna ela tem o ID relacionado à origem dos dados, ou seja, RHC ano 2004. Tem várias outras colunas aqui que aí, no caso, a gente precisaria da documentação desses dados para a gente, né, analisar melhor. Então, por exemplo, estado, sexo, etc. Mas o nosso objetivo aqui é verificar o número de linhas que foram carregadas para os dados da tabela INCA-RHC com o Data Source ID esperado. Então, vamos fazer aqui um script para verificar isso. Tabela INCA-RHC. Onde Data Source ID é igual RHC 04, que é o valor que é o valor esperado. Ok, vamos executar.
126.441 linhas. Então o número bate, ok. Então a gente pode dizer que foi um sucesso essa etapa também. Bem, além disso, então aqui, né, vai colocar passed. Então ele passou em todas essas etapas. Então a gente vai salvar o progresso. Resultado, pronto. Então o que nós vamos colocar aqui? A gente vai colocar aqui a descrição dessa execução. Vou começar primeiro com uma descrição genérica. Ok? Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, algum feedback. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um feedback dizendo que o log do sistema poderia mostrar o número de linhas dos arquivos CSVs e dos arquivos DBF, para que a gente pudesse fazer essa auditoria de maneira mais eficiente. Além disso, eu coloquei que deveria ter uma maneira mais fácil de configurar o pipeline para que ele pudesse armazenar os arquivos intermediários, que a gente poderia usar depois para comparar com o resultado final. Vamos fechar então. 27 minutos. 27 minutos. Test, ok. Pronto. Então, esse teste aqui, ele tem uma execução, no histórico de execução, que é esse daqui. Vamos volver para o próximo test case. Bem, qual é esse próximo test case? É um tipo edge case. O user vai selecionar nenhum valor, nenhum ano válido. Bem, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai montar o mesmo precondition, vai iniciar o back-end e vai simplesmente pressionar o botão Start. Então, vamos resetar o nosso relógio. Então aqui a gente vai... Pronto, o nosso front-end está aqui. O nosso back-end a gente vai iniciar agora. Back-end iniciado. Então vamos apertar o botão Start. Pronto. Vamos olhar o back-end. Nada aconteceu. Então nossa sessão terminou. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar os logs. Inicialmente, é o log de download. Então a gente vai pegar aqui o log dele. Bem, aqui nós podemos observar esse padrão aqui. Quando aparece o logger configured, isso quer dizer que esse componente aqui ele foi inicializado. Então ele foi inicializado, isso aqui é a inicialização dele, e não houve aqui nenhuma atividade desse componente após a inicialização. Portanto, ocorreu tal como esperado. Então a gente pode ver aqui, como ele não fez download, então os outros componentes não trabalhariam. A gente poderia ter colocado aqui todos os outros componentes também, e a gente poderia verificar inclusive a gente vai fazer essa verificação. Tá, então o componente de download ele não fez nenhuma atividade como esperado. Agora, a gente pode verificar rapidamente os outros componentes. O DBF Converter também iniciou e não fez nada. O CSV Processor também iniciou e não realizou nada. O CSV Loader, por fim, é esperado também que ele não tenha realizado nada. Aqui ele iniciou a nossa segunda inicialização e, além disso, não foi
realizado nada. A gente pode só conferir aqui no nosso banco de dados. Vamos selecionar o número de elementos do banco de dados. O ideal seria resetar, mas não precisa. A gente pode observar que tem o mesmo número, ou seja, se a gente observar essa outra tabela aqui, que é o histórico de cargas, não foi feita nenhuma outra carga, ou seja, tá tudo como esperado. Então, nada aconteceu tal como era esperado. O tempo levado para essa execução foi de 5 minutos. Ok, vamos para o próximo teste. Esse teste agora consiste em usando um script para fazer um request do tipo post, selecionar um ano inválido 1900, certo? Bem, esse caso de teste é muito importante porque no nosso front-end, se a gente observar aqui, a gente não tem disponível o anos inválidos, a gente só tem disponível o ano válido. Mas até mesmo por questões de segurança, é sempre importante verificar também sem estar preso ao pré-tratamento, ao pré-processamento que é feito no front-end. Então, o front-end ele já vai tratar esses dados aqui de tal modo que ele não vai permitir nenhum dado inválido. Entretanto, é muito importante fazer testes também que não dependam da estrutura diretamente do front-end. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um teste que a gente vai criar um script em Python para fazer o request do nosso ano inválido 1900. E aí é esperado um resultado semelhante ao anterior, ou seja, nada acontecer. Para isso a gente vai utilizar aqui a gente vai utilizar o Python para fazer essa requisição. A gente conseguiu fazer uma requisição para 1988. Então, vamos observar para ver se ele vai trabalhar nessa requisição para 88. 88, sim, então deu certo. Isso foi só um teste para a gente verificar se a requisição é feita daquele jeito. Nesse caso, a gente vai alterar essa data aqui para o valor de nosso interesse. Então vamos iniciar aqui o timer. Pronto. Então agora nós vamos iniciar por 120 segundos nosso back-end. Pronto. Sem conta iniciado. Vamos agora fazer uma outra requisição. Só que agora a gente vai alterar esse ano de 1988. De 1988 a gente vai alterar para 1900, que é um valor inválido. Ok. Agora vamos fazer o request. Pronto. Vamos observar agora. Então a gente fez o request e ele simplesmente não gerou uma task com a request desejada. Até agora está funcionando como esperado. Ok, finalizou. Nós fizemos a request, mas ele não gerou a task com o ano de 1900, ou seja, ele
ele agiu como esperado. Então a gente pode confirmar isso verificando novamente os logs de cada um dos componentes. Então vamos começar pelo RHC Downloader. A gente vem aqui no log, a gente verifica o último. Ele não executou nada depois disso. DBF Converter também. O último não executou nada. CSV Processor. O último também não executou nada. Por fim, CSV Load. Nada executado também. Tal como esperado, porque o ano 1900 é um ano inválido. A gente vai verificar se houve mais alguma carga. Então vamos executar esse script. Não houve nenhuma carga nova. Aqui seria... se tivesse carregado alguma coisa, apareceria aqui mais uma linha. Então, tá tudo de acordo com o que era esperado. Então, tempo de execução 5 minutos, aproximadamente igual ao outro. Pronto. Então esse aqui já foi executado, né? Ele passou. Por fim, o nosso urgent, high priority, todos foram executados, como esperado. Então, essa milestone aqui, ela foi concluída. Nós vamos voltar para o dashboard e agora a gente vai verificar relatórios e métricas. Tá, então aqui a gente tem as nossas métricas, né? Então tem vários tipos de métricas aqui. Test report, test plan report, e por aí vai. Por exemplo, nesse daqui, nessa métrica test report, nós temos as execuções. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, que é o One Valid Year Requested, a gente tem aqui o status da execução, né? A gente tem aqui o testador, né? O status, então o resultado, quer dizer, o tipo manual e a duração, que deu 27 segundos. Nós temos aqui o texto, né, com feedback, etc. Então isso aqui pode ser útil para, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento ou algo do gênero, uma outra equipe, ou a própria equipe de testes mesmo. Então a gente tem aqui esses dados para cada um dos testes. Além disso, a gente tem vários tipos de reports que podem ser gerados. Então, isso aqui dá para ser explorado bastante, né? Teste por requisitos. Então, por exemplo, aqui cada um desses requisitos. Esse coverage é a porcentagem de testes totais sobre o número de testes que são esperados, no caso, 2 para cada um, para cada requisito. Né? Temos o tipo, temos aqui os que passaram. Como eu testei três testes para cada um, então aqui a gente passou mais do que o que era esperado, né? 2 para cada um. E né, os outros detalhes aqui. Então, a gente tem vários, né? Então no final do dia a gente tem vários tipos de métricas aqui que podem ser utilizadas para a gente ter uma visão do que está acontecendo. Bem, então é basicamente isso.
E esses são os exercícios básicos para o projeto. E esses são os exercícios básicos, né, relacionados a esse curso. Além disso, os testes que foram criados aqui, todos eles são manuais. É possível também automatizar esses testes, né? Existem várias ferramentas para isso. Um exemplo é a Selenium, que você consegue automatizar, por exemplo, você consegue automatizar interações com uma interface de usuário, por exemplo. Você poderia automatizar, por exemplo, a seleção de determinados danos, poderia automatizar o preenchimento dessas fields aqui, você poderia apertar botões, etc.